Olá, meu nome é Mike e tenho 10 anos. Moro em Wyoming, nos Estados Unidos. Moro com meus pais adotivos. Sou filho único porque minha mãe tem uma condição chamada útero infantil e não podia engravidar. Logo, meus pais resolveram fazer uma adoção e me levando para minha nova casa. Eu tinha 2 meses de idade naquela época. Hoje vou contar meu relato bizarro. Você pode não acreditar e achar que eu sou louco ou algo assim, mas é bom pelo menos desabafar. Enfim, isso ocorreu há 3 meses, na época de provas para ser exato. Eu não era um menino muito inteligente, eu era aquele tipo de aluno que, com 7,5 já estava feliz, entende? Porém, minhas notas foram péssimas. Não vou ficar me vitimizando. E assumo que eu tive um pouco de culpa sim, pois eu não havia estudado profundamente o conteúdo do livro. Porém, a principal culpada pelas minhas péssimas notas é a professora Chloe, e eu vou explicar o porquê. Ela era uma mulher muito chata, antipática e não tinha paciência para explicar a matéria. Se alguém fizesse alguma pergunta besta, ela xingava o aluno ou dava 5 folhas de atividade para fazer. E ela dava para todo mundo. Nessas condições, ninguém tinha coragem de tirar suas dúvidas. Na minha escola, eu tinha 2 amigos, Kevin, que era o nerd da sala, e o John, que era o atlético. E era burro igual uma porteira, mas era bom em futebol americano. Enfim, quando o período de provas começou, eu chegava da escola, almoçava, descansava um pouco e ia estudar. As outras matérias estavam até fáceis. Era só ler e decorar. Porém, inglês e matemática, que eram as matérias que a Chloe davam, eram as mais difíceis. O inglês era cheio de regras, e quanto mais eu estudava, mais confuso eu ficava. E matemática era pior ainda. A única maneira de você estudar era fazendo exercício e não lendo. Tinha várias partes que eu agarrava. Bem, não preciso nem explicar o que aconteceu depois. Recebi o boletim, a Chloe chamou a atenção e me dei mal. No dia que ela entregou os boletins, ela estava nervosa e numa falação insuportável. Eu depois descobri o motivo. Todos afundaram nas matérias dela. Não foi só eu. Até o Kevin, que teve nota ruim, fiquei até surpreso. Foi uma longa manhã, resumida em sustos da Chloe e xingando todo mundo. Chegando em casa, meu pai viu o boletim e me castigou, cortando meus desenhos, videogame e até internet. Só podia usá-la para estudar. Já minha mãe foi mais violenta. Eu recebi umas boas palmadas e fiquei de castigo no quarto. Eu tentei explicar o motivo da minha nota, mas eles nem queriam conversar comigo. Naquele dia, eu perdi a paciência. Vou para a escola e sou humilhado. Chego em casa e sou esculachado? Cansei, então decidi que iria fugir. No dia seguinte, durante o recreio, contei meu plano para os meus amigos e fiquei surpreso ao descobrir que John e Kevin também planejavam o mesmo. Nós conversamos o recreio todo sobre como nós fomos punidos. Contei sobre meu castigo e eles contaram deles. Sem dúvida, o pior foi o de Kevin, pois ele é um menino muito estudioso e do nada sua nota cai. Ele apanhou e seus pais ainda venderam seu PlayStation 5 para um menino lá de Los Angeles. Resumindo, Kevin nunca mais ia jogar naquele console novamente. Então tivemos uma ideia. Nós 3 iríamos fugir por um tempo indeterminado. Planejamos o seguinte: iria levar comida, água e cobertores para nos esquentarmos. Eu ia ser o assistente. John iria levar um facão, um pequeno machado e outras ferramentas. Ele ia ser o caçador e coletor. E Kevin iria levar um livro de plantas medicinais,
um livro de técnicas de sobrevivência e kits médicos. Ele iria ser o paramédico. Planejamos nos encontrarmos no ponto de ônibus e, ao invés de ir para a escola, iríamos desviar o caminho e acampar em uma floresta de pinheiros. Sorte que em nosso estado as florestas desse tipo são nativas daqui. E assim foi. Fomos a uma floresta, exploramos, brincamos, tiramos fotos e montamos uma barraca. Fizemos uma pequena fogueira. O John até mesmo abateu um coelho e assamos. Quando anoiteceu, estávamos relaxando, apenas admirando as estrelas. Parecia que tudo estava indo bem, mas é claro, tudo que é bom dura pouco. Quando estávamos preparando os cobertores para dormir, ouvimos um barulho estranho. Levantei do saco de dormir, peguei a lanterna do celular e vi entre as árvores uma criatura tenebrosa. Ele era da altura dos pinheiros, tinha uma aparência esquelética e a cabeça, bem, ele não tinha. Ele tinha 2 sirenes penduradas no lugar dela. A criatura berrou e continuou a correr em nossa direção. Nos levantamos e cada um correu uma direção diferente. Eu estava tão desesperado que corri descalço mesmo, sem se importar com a dor nos pés, apenas com o objetivo de sobreviver. Mas a criatura berrou cada vez mais alto, que coloquei barro nos ouvidos e escondi para que o monstro não me achasse. Meus ouvidos estavam até sangrando. O barulho era tão ensurdecedor que desmaiei. Pensei que ia morrer naquele dia. Após acordar, percebi que estava em uma maca de hospital. Olhei à direita e estava a enfermeira que cuidava de mim. Finalmente acordou, ela disse. Olhei para a esquerda e estava o John. Quando terminei de acordar, entraram meus pais desesperados para me ver. Os pais de John e até mesmo os pais de Kevin. E alguns policiais e repórteres me fizeram várias perguntas. Eu não consegui ouvir direito, porque minha audição estava danificada. Então eles pegaram um caderno e escreveram algumas perguntas para mim e pediu para eu responder escrevendo. Eles me perguntaram o que aconteceu. Eu larguei o lápis e comecei a falar. Mas é claro, ninguém acreditou e achou que isso era fruto da minha imaginação. Então, um dos policiais me perguntou o porquê nós fugimos. Bom, era agora ou nunca. Sentei na maca, bebi um copo de água e contei, tintim por tintim, sobre a nossa professora Chloe e a maneira como ela tratava os alunos. E o motivo das notas ruins. Não deixei nada passar. E contei que não era só nós. A sala toda afundou nas suas matérias. Após terminar de falar, tanto os meus pais como os pais dos meus amigos ficaram furiosos com essa professora. Depois eu perguntei algo que não deveria. Pera, o John tá aqui, mas cadê o Kevin? A mãe dele saiu correndo chorando. Mais tarde entendi o porquê. Ele estava morto. Após ficar lá no hospital por algumas horas, eu saí e fui para casa, me sentindo triste por ter perdido um grande amigo. Na segunda-feira, houve uma reunião dos pais para conversar sobre a péssima nota que nós, meninos do 4º ano, tivemos. Porém, todos os pais já estavam cientes sobre o motivo e, em geral, estavam furiosos e exigiram que a diretora demitisse a Chloe. No início ela não ligou muito. Tentou passar pano e falando que era um mal entendido e tal. Mas isso só deixaram eles ainda mais bravos.
e falaram que iriam tirar seus filhos de lá e ainda ameaçaram processar a escola por abuso infantil. Depois de tanto insistir, naquela mesma manhã, ela demitiu a Chloe e as aulas foram suspensas. No dia seguinte, já haviam contratado uma nova professora, Mary. Eu poderia ficar falando dela o dia todo, mas resumindo, ela era uma mulher calma, paciente e era um doce de pessoa, o oposto de Chloe. Bem, hoje em dia eu ando muito bom nos estudos, mas sempre que tenho alguma dúvida, eu anoto no lado da questão. Eu recuperei minha audição, mas ela está danificada. Eu escuto sim, porém, se alguém quiser falar comigo, a pessoa tem que falar alto ou até mesmo gritando. A John, ele perdeu a audição permanentemente. Ele saiu da escola e foi para uma escola de pessoas especiais. Meu relato acaba por aqui. Atualmente, vivo uma vida normal e tudo acabou bem, ou quase tudo. Porém, até hoje, ninguém sabe o que nos atacou. Os policiais que foram investigar o caso levantaram várias hipóteses sobre o que matou Kevin. Porém, eles não têm nenhuma prova concreta sobre o que realmente ocorreu. Ninguém sabe, exceto eu. Eu sei muito bem o que nos atacou. Eu sei muito bem o que matou Kevin. Até o próximo vídeo. Falou!